Quando, onde e como devo pregar o Evangelho? Atos capítulo 8. Comentário de Mari Persona. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou como é que se decide, né, que deve pregar o Evangelho ou levar a palavra para alguém ou para algum lugar, porque ela vem de uma denominação, saiu da denominação, e uma das cargas muito grandes que todos recebiam, ela e outras pessoas saíram, era que tem que ir ali, tem que ir lá, tem que pregar, tem que sair, tem que visitar aqui, visitar ali. Então a própria denominação já faz como se fosse um programa para cada pessoa, dá as tarefas para cada um, e com isso eles até ficam sobrecarregados, não sobra muito tempo nem para ler a Bíblia. Então como seria, não seria certo então sair pregando? A direção do Espírito Santo é uma coisa que nós encontramos em toda a palavra de Deus. Muitas coisas, ainda que pareçam corretas, sem a direção do Espírito Santo, elas não são corretas. Quando, no capítulo 16 de Atos, versículo 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Ora, mas não era ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? O que está acontecendo aqui? Que conflito é esse de informações, né? De ordens, que foi dada uma ordem e de repente eles querem ir lá para a Galácia e são impedidos de pregar o Evangelho na Ásia, pregar a palavra na Ásia, e depois, quando queriam ir para a Bitínia, são impedidos também pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Jesus. Então como é que é isso? O servo do Senhor, ele tem que estar em dependência do Senhor. Ele tem que estar atento à voz do Espírito Santo para saber a direção que é para ele ir. Não que vai escutar uma trovoada, alguma coisa assim, né? Mas o Espírito Santo, ele sim, ele dirige os seus. E aqui nós vemos que Paulo foi impedido de pregar na Ásia, e uma razão logo aparece no próprio capítulo 16, né? Lídia era da Ásia, só que ela estava em Filipo. Ela tinha uma casa em Filipo, ela era da Ásia, tinha uma casa em Filipo, provavelmente fazia seus negócios de venda de púrpura em Filipo, e é ali que tinha que ser encontrada essa mulher. Se Paulo fosse para a Ásia, não ia encontrar Lídia, não ia ter a carta aos Filipenses, porque ali começa toda a história da Assembleia de Filipo, da conversão de Lídia, depois a libertação daquela jovem possessa, da conversão do carcereiro, tudo isso em Filipo. Então Deus dirige sim a sua obra, dirige os seus. Não é uma assembleia que dirige, que dá as ordens, como acontece nas denominações, né, que decidem, você vai por ali, você vai por lá, você faça isso, você faça aquilo. E como se fosse uma lista de tarefas para cada um, que é distribuída a cada um. Mas não é assim nas coisas de Deus. Quando nós vemos no capítulo 13, no capítulo 13 de Atos mesmo, e na igreja que estava em Antioquia havia... versículo 1, capítulo 13, Atos 13, versículo 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre.
enviados pelo Espírito Santo. Nós estamos acostumados a ler histórias de missionários e missões, né, que são enviados por juntas de homens, por missões, por igrejas, mas isso não tem na palavra. Os discípulos, os irmãos nessa assembleia, eles impõem a mão sobre eles numa maneira de ter comunhão com aquela obra para a qual o Espírito Santo tinha chamado aqueles homens. Não era a assembleia que mandava. Então é muito importante entender isso, porque quando nós fazemos as coisas segundo a nossa inteligência, ou segundo as nossas ideias, ou a nossa vontade, nós não vamos encontrar Lídia, nós não vamos encontrar a jovem possessa, nós não vamos encontrar o carcereiro, nós vamos para a Ásia e vamos deixar em branco essa parte que Deus ia cuidar. Se Filipe fosse raciocinar, falasse assim, mas senhor, não tem ninguém, está deserto o caminho para Gaza. O que eu vou fazer lá? Tem tanta gente, ele acabou de pregar aqui para uma multidão em Samaria, no versículo 6 do Evangelho de Atos 8, versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E aí as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas, as pessoas se convertiam. Você podia falar assim, mas espera aí, aqui tem multidões, o dia que eu acabar de fazer o meu serviço aqui, aí eu vou lá para outro lugar. Não, porque Deus naquele momento estava preparando esse homem, esse oficial da rainha, né, de Candace, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, para Filipe se encontrar com ele. Essa é a gente chama de, usando um termo aqui, né, um termo empresarial, né, a otimização dos recursos, né, do serviço. Ao invés de pregar para uma multidão, ele vai pregar para um que vai ser um multiplicador. Porque esse homem tinha uma posição de destaque na corte da rainha, ele estava voltando para a Etiópia, e obviamente, chegando na Etiópia, ele ia falar do Evangelho, ele ia levar muitos a crerem no Evangelho, e provavelmente, depois disso, muitos cristãos haveriam na Etiópia. Tanto é que até hoje existem sinais de que realmente existiram assembleias muito antigas lá na Etiópia, ali naquela região do norte da África. A gente pode até pensar, né, que naquele momento em que na Europa, que hoje é Alemanha, é França, é Rússia, esses países que hoje têm grande cultura, né, são extremamente cultos, enquanto na Etiópia eles estavam adorando o Deus único e verdadeiro, essas primeiras assembleias que provavelmente surgiram lá, né? Naquela região da Europa eles estavam ainda se degradando e matando, oferecendo sacrifícios humanos para os seus deuses falsos, para os duendes, os elementais das florestas e tudo aquilo, para espíritos malignos. E hoje a gente pensa, né, nossa, mas na África, tão atrasados? Não, eles estavam nas coisas de Deus bem adiantados nessa época. Eles tinham recebido agora a mensagem através desse homem, Filipe, depois do eunuco, do Deus verdadeiro, do Deus único e verdadeiro. E o Evangelho foi assim levado para a África. Deus tem os seus planos, e é preciso estar atento a esses planos. Quando nós vemos esse caso de Filipe, que ao mesmo tempo que Deus estava preparando Filipe, Deus estava preparando quem? O eunuco também. No capítulo certo para ele pegar o gancho ali, o Filipe pegar aquele gancho e conversar com ele. Não era um outro capítulo, não era uma outra, não tinha capítulos, claro, na Bíblia naquele tempo, no Antigo Testamento, mas não era uma outra passagem, era exatamente aquela passagem. Deus tinha um propósito nisso. Quando nós vemos a história de Cornélio, o centurião Cornélio, ao mesmo tempo em que Deus preparava Cornélio, Deus preparava Pedro.
Porque os dois precisavam ser preparados para se encontrar. É importante entender isso também, que Deus prepara o seu servo e Deus prepara aquele que vai receber a mensagem. Por isso que isso exige dependência, né, em primeiro lugar, do Espírito Santo, e entender também quando Deus está agindo na obra de Deus, né, porque é Ele quem é, Ele que está acima de todas as coisas, Ele que dirige os seus. Aí quando começa a ter algum distúrbio por questões humanas e vontade própria, a gente cai naquilo que está em Atos capítulo 15, quando nós vemos as opiniões humanas interferindo na obra de Deus. Versículo 36, Atos 15, 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Aqui há uma cisão agora. Nós não vamos mais ouvir falar de Barnabé, ao que me parece, ele não aparece mais. É como se nós tivéssemos uma história correndo numa linha e chega nesse momento tem uma bifurcação. Só que a história não acompanha Barnabé. Ela acompanha Paulo. Porque Barnabé estava indo na direção errada. Certamente ele tinha tomado a decisão errada. Eu não sei se tinha alguma relação de parentesco aqui, né, entre Barnabé e João Marcos, que possa ter pesado na sua decisão. E aí quando entram também as questões humanas, de familiares e de preferências, obviamente nós acabamos entrando naquela linha da história das coisas de Deus que não vai ser registrada como não foi a de Barnabé aqui no livro de Atos. Imaginando uma situação hipotética, Filipe voltando e contando para os apóstolos, né, que ele tinha se encontrado com esse eunuco, e ele estava voltando então para a Etiópia, então ele pregou o evangelho para esse eunuco creu em Cristo, e ele o batizou então. E aí Pedro perguntaria: mas Filipe, você pegou o endereço dele? Você pegou os dados dele? Ele precisa se fazer membro agora da igreja. Essa seria, por mais absurda que possa ser essa hipótese, esse seria o diálogo dentro da cristandade. Porque na cristandade o batismo, em muitas denominações, não todas, mas em muitas, o batismo é a forma de você se filiar àquela determinada organização. Tanto é que em muitos lugares, quando uma pessoa, por assim dizer, troca de igreja, ela precisa ser novamente batizada. Ah, você foi batizado aonde? Eu fui batizado na igreja X. Então você vai ter que ser batizado agora na nossa igreja Y. Então ela só passa por outro batismo. Antes de ontem, conversando com uma irmã, ela foi batizada 3 vezes, em 3 diferentes religiões. E ela queria saber, mas para reunir o nome do Senhor, eu preciso ser batizada de novo? Não, você está batizada. Você já foi batizada. Então nós vemos que aqui não há uma preocupação em se conquistar membros para alguma coisa, mas simplesmente pregar o evangelho, a pessoa se converteu, é batizado, foi essa a ordem, ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi batizado, o seu Espírito Santo pegou Filipe e trouxe de volta, levou para Azoto. Ele não podia falar assim: mas senhor, mas eu nem terminei ainda, agora teria que ir lá para a Etiópia e ajudar eles lá. Não, o senhor ia cuidar disso. Teria outro que o senhor já estaria preparando para mandar lá para a Etiópia, porque não tem um dono também da obra, né? É muito importante entender isso. O corpo de Cristo são muitos membros e os dons são diversos. Quando nós vamos chegar no capítulo mais adiante, acho que é o capítulo 11, que nós vamos ver a igreja em Antioquia, quando o evangelho é pregado em Antioquia,
aqueles que pregam o evangelho nem aparecem mais. Porque assim que se convertem, chamam Barnabé. Vai Barnabé lá, eu acho que é Barnabé, né? Que podemos até ler Atos capítulo 11, versículo 20. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. É importante também esse versículo, não fala assim, e os cursos de teologia que eles fizeram, a sua capacidade de oratória, ou a sua inteligência, a sua retórica, ou qualquer coisa assim, fez a diferença. Não, a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor, porque é o Senhor que faz. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito do coração. Esse enviaram Barnabé a Antioquia, nós podemos entender pela outra passagem, que certamente o Espírito Santo colocou no coração de Barnabé esse desejo de Antioquia. E depois no versículo 24, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé é um pastor. As ovelhas foram, aqueles que eram incrédulos, foram transformados em ovelhas agora de Cristo. Então esse pastor, que é Barnabé, vem e reúne, e os exorta a permanecer em Cristo. E aí ele percebe também as suas limitações. Ele entende, então ele vai chamar Saulo agora. Vai para Tarso chamar Saulo e leva Saulo para Antioquia, e obviamente deve ter apresentado todos os irmãos ali, que agora eram recém-convertidos, e no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então não é apenas a direção do Senhor, mas também o reconhecimento de que a obra não é de um só. Mas tem uma passagem que Paulo fala, eu plantei, outro regou, eu não lembro. É 1 Coríntios, né? Podemos abrir lá até para lembrar. 1 Coríntios, ele fala quem é Paulo, quem é Apolo. Alguém lembra a passagem? 3:6. Versículo 5 primeiro, 3:5. 1 Coríntios 3:5. Pois quem é Paulo? E quem é Apolos? Senão ministros, pelos quais cresces. A palavra ministro, nós estamos meio acostumados a ouvir essa palavra e lembrar logo uma pessoa lá em Brasília, né? Ocupando uma sala com ar-condicionado, porque ele é um ministro. Ministro das comunicações, ministro das relações exteriores. Não, ministro é mordomo. O ministro é um servo, é um mordomo. Ele ministra alguma coisa. Ele pega na despensa e serve para as pessoas. Um garçom é um ministro. Ele pega a comida lá na cozinha do restaurante e vai com os pratos e ministra aquilo para as pessoas que estão esperando comer ali. Então esse é o sentido do ministério, para não confundirmos com coisa de cargo político. Senão ministros pelos quais cresces, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então é importante entender também essa limitação que cada um tem dentro do dom que recebeu de Deus. Quando fala lá em... fugiu agora. Quando fala em 1 Coríntios capítulo 12,
quando fala do o pé, não pode dizer para a mão, alguma coisa, o dedo não pode dizer para a mão, não me lembro agora. 12, versículo 18, um pouco antes, versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis, como Deus quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Isso é como Deus quis. E nós temos a tendência de falar assim, não, tem que ser todo mundo que nem eu. Está errado, porque senão não seria um corpo, uma aberração, um corpo onde todos os membros fossem iguais. Imagina, todos têm a mão direita, duas mãos direitas. Seria uma coisa estranhíssima. E essa necessidade uns dos outros é preciso reconhecer também, como os discípulos faziam já lá em Atos, e deixar que o Senhor faz a obra, que Filipe foi, pregou o evangelho, batizou, pronto. Não precisa transformar aquele eunuco em membro de alguma organização. O Senhor iria mandar alguém lá para visitá-lo, o Senhor ia dar continuidade naquela obra, não ficou registrado porque não era do interesse do Espírito Santo deixar para nós até hoje. Mas nós sabemos que assim era por causa de outras passagens, onde existe esse registro de um que prega, depois outro que vai e pastoreia, depois outro que vai e ensina. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Visite meu canal youtube.com/respondidas. Quer levar o Evangelho a mais pessoas? Curta esse vídeo, compartilhe e assine meu canal. Adquira meus livros buscando por Mário Persona em clubedeautores.com.br.